A segunda parte é a parte que o salmista vai falar a respeito da onipresença de Deus, ou seja, Deus que tem a sua presença em todo lugar. E no versículo 7 ele vai dizer assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É interessante compreendermos aqui a princípio que Davi não está de fato querendo fugir. A pergunta aqui é retórica. Ele tem a finalidade de nos levar a uma reflexão. Qual reflexão? Que é impossível fugirmos da presença de Deus, ou do conhecimento de Deus. A segunda observação aqui é que a palavra espírito, você vai ver que ela aparece na maioria das traduções grifada com inicial minúscula. Por quê? Porque esse espírito aqui não é o Espírito de Deus. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo. Esse espírito aqui é o conhecimento de Deus. Então o que Davi está dizendo é que ninguém tem poder de fugir do conhecimento de Deus, porque a sua extensão é uma coisa incalculável. E ele parte para o versículo 8, e no versículo 8 ele vai dizer assim: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Não entenda esse versículo como Deus que se apresenta em dois lugares de forma diferente. Se apresenta no céu com gozo e se apresenta no Sheol, ou no inferno com terror. Não entenda dessa forma. Quando Davi diz: se eu subir ao céu e se eu descer ao Sheol, que é lugar dos mortos, Davi está falando de extremos opostos. Davi está falando de pessoas que vivem em extremos opostos. Primeiro, pessoas que têm uma significância, ou um grande significado social. Pessoas grandes, pessoas que estão em cima. Segundo, pessoas que estão mergulhadas em abismos pecaminosos. Davi está dizendo que a presença de Deus é uma coisa tão grande e tão poderosa, que ela tem força para fazer com que os poderosos se prostrem diante dela, e também ela tem força para resgatar homens que vivem em abismos profundos de pecados. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus, que a presença de Deus, que o amor de Deus não alcance. Alguém diz: não tem mais jeito. A presença de Deus alcança. Pastor, mas está envolvido com drogas, com crime, com prostituição ou coisas do tipo. A graça de Deus alcança. Não há um abismo tão profundo que seja maior do que a imensidão da graça, do amor e da pessoa do nosso Deus. Aí ele chega ao versículo 9, e o versículo 9 para mim é uma coisa maravilhosa, porque Davi vai dizer no 9 e no 10: se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Gente, o que é alva? Alva é a alvorada. Para os antigos, os raios solares eram asas. E quando o sol nasce, os raios solares, eles levam a alvorada, eles levam o amanhecer para as nações do mundo. Só que os raios solares percorrem uma velocidade que nós chamamos de velocidade da luz. Alguém calculou a velocidade da luz e disse que ela percorre 300 milhões de metros por segundo, isso no vácuo. Mas calcularam um tempo desse. No tempo de Davi, esse cálculo ainda não havia sido feito. Então quando Davi diz: se eu tomar as asas da alvorada, sabe qual é a ideia aqui? Ainda que eu tente fugir da tua presença em uma velocidade incalculável para ele, que é a velocidade da luz, sabe o que acontece? Ele diz: a tua mão me guia, a tua destra me alcança. Não importa a velocidade, nós não conseguimos fugir da presença do nosso Deus. Por quê, pastor? Porque esse Deus é grande. E eu gosto do que os profetas vão dizer, que o nosso Deus é tão grande, que Ele colhe na palma da sua mão todo o pó da terra. Quando eu falo de pó, eu não falo desse pó aqui que eu bato no chão, não. Eu falo deserto, do Saara, Danúbia, Daníbia, Grande Arenoso, Pequeno Arenoso, Península do Sinai, Sertão Nordestino, Lençóis Maranhenses. O nosso Deus é tão grande, que Ele pega o pó de tudo isso aí e colhe na palma de sua mão. Foi profetizado também que Ele é tão grande, que Ele colhe na concha da palma de sua mão as águas de todos os oceanos da terra. Eu não estou falando da água de um copo, eu estou falando de Oceano Atlântico,
Índico, Pacífico. Esse Deus é tão grande que Ele colhe tudo isso na concha da palma de sua mão. Foi profetizado também que Ele pega todos os montes do mundo, coloca de um lado da balança, Ele vem para o outro lado, cruza os seus braços e pergunta: quem de vocês é maior do que eu? E nenhum deles levanta-se para respondê-lo. Esse Deus que é maior do que os montes, que é maior do que os desertos, que é maior do que os oceanos, é o Deus que nós não conseguimos fugir da sua presença. E eu vou pular para a terceira parte do Salmo, que começa no versículo 13. Primeiro ele falou de onisciência, segundo ele falou de onipresença, e a partir do versículo 13 ele vai falar de onipotência. O comentarista da nossa lição fez um comentário muito maravilhoso, e ele foi muito feliz também ao dizer que existem pessoas que pensam que Deus criou tudo, e após ter criado tudo, as coisas começaram a seguir o ciclo natural da evolução. Mas ele diz que isso não é verdade. Deus continua criando, Deus continua formando, e existem coisas que só podem ser feitas pelo poder da sua onipotência. E Davi vai demonstrar isso, trazendo como exemplo a sua formação, a sua geração. E no versículo 13 ele vai dizer: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Os rins para os judeus eram as sedes das emoções. Então quando Davi diz: tu possuíste os meus rins, Davi está dizendo: tu és o dono, tu tens posse das minhas emoções, dos meus desejos, dos meus pensamentos, ainda no ventre da minha mãe. E a pergunta é: por que é que Deus é o dono de tudo isso? Ora, porque foi Deus que criou tudo. E ele prossegue dizendo: tu me cobriste. E a palavra cobrir aqui traz uma ideia de montar uma cabana, a fim de proteger alguém. Davi está dizendo que ele está no ventre da sua mãe, e esse Deus onipotente está agindo, sabe de que forma? Lhe guardando, lhe protegendo, zelando por ele. E eu fico pensando, se um Deus que cuida de mim, quando eu ainda estou informe no ventre da minha mãe, será que Ele vai deixar de cuidar de mim agora? Se um